Isso aí não altera nada. Eu acho que o Brasil não jogou, acho que fez bem. Eu queria só dizer isso. Eu acho que o Brasil fez bem não ter marcado nenhum amistoso nesses dias que antecedem a Copa do Mundo. São duas coisas nesse momento. Acho que o Brasil fez bem, não deve ter encontrado coisa boa, e também fez bem em não realizar nenhum jogo amistoso, usar esse tempo para chegar, se arrumar, conversar, e aqueles treinos que não têm grande importância. E isso eu acho que a CBF acertou. O que eu acho que a CBF errou? Ter ido para Turim. É isso. Eu acho que deveria já estar na região da Copa do Mundo assim que pudesse. A viagem poderia ter sido para lá. É sobre isso que eu queria só abordar. É verdade. A gente acompanhou mais cedo, portanto, a vitória de Gana para cima da Suíça por 2-0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. E nesta quinta-feira, além de formar o time, o técnico Tite deve iniciar trabalho de bola parada, um dos focos aí da comissão técnica, uma das obsessões do professor Tite. E aí, Bruno Prado, muito boa tarde para você. Você concorda que a seleção brasileira chega cansada para o Mundial? Como é que você vê esse dado aqui da Federação Internacional de Jogadores Profissionais? Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eles basearam ali no número de jogos de cada atleta, de cada grupo aí de seleção e chegaram a essa conclusão, mas assim, não tem nenhum peso, nenhuma importância. Os jogadores estão no meio de temporada e eu acho que isso isso aumenta a chance de uma Copa de um nível técnico bom. A maioria dos grandes jogadores jogam na Europa e o futebol europeu está nem no meio, né? Ainda numa primeira parte de temporada. A maioria dos campeonatos nacionais, eles nem terminaram o primeiro turno ainda, né? Aí teve a fase de grupos da Champions League, então tá todo mundo ali do início para o meio da temporada. Então acho que essa Copa tem tudo para que na parte física os jogadores estejam bem e, consequentemente, o nível de jogo seja melhor. Né? Normalmente, em final de temporada, quando acontecem as Copas do Mundo, né, com essa exceção apenas de 2022, muitos chegam lesionados, cansados, com uma temporada inteira nas costas. Agora não, agora é uma Copa diferente, né, em relação à data, então chega todo mundo bem. Também acho que um amistoso agora não faria diferença, acho que é um tempo muito curto de preparação também, por causa dessa mudança na data da Copa. As seleções se apresentaram bem em cima da hora, então a seleção brasileira se apresentou no dia 14 e vai estrear dia 24. Isso porque o Brasil está no grupo G, que estreia mais para frente. Se tivesse grupo A, B, C, seria menos tempo ainda. Então o Brasil ainda teve 10 dias ali. Tem seleção que se apresentou e que vai ter praticamente 6 dias, uma semana. Então o tempo é muito curto de preparação, não teria por que encaixar um amistoso aí no meio. Então a seleção brasileira está fazendo os seus treinamentos e vai jogar com 10 dias de treinamento também, acho que mais ou menos como os outros, sem nenhum grande problema, não. A seleção brasileira vai para o seu 4º dia de trabalhos em Turim e muito se falou nisso, né, Mauro César? Boa tarde para você. A Copa do Mundo sendo disputada agora em novembro, dezembro, muito se falou que os jogadores iam chegar no ápice físico, né? Meio de temporada na Europa, não é aquela coisa de fim de temporada. Como é que você vê esse dado da Federação Internacional de Jogadores Profissionais? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou com o Vanderlei. Eu acho que tem muitas associações que fazem uns levantamentos aí para tentar vender algumas teses, algumas ideias. O concreto é o seguinte: Kanté não vai à Copa do Mundo, Pogba não vai à Copa do Mundo, Cucu não vai à Copa do Mundo, né? Então a França perdeu seu meio campo e um reserva, meio atacante ali, um jogador que poderia acrescentar muito. O Brasil perdeu o quê? O Arana, que seria reserva, provavelmente. Kimpembe. Kimpembe, bem lembrado. Então, mais um na defesa, então. Um mais do meio para o ataque, 2 no meio campo, titulares, campeões do mundo e um zagueiro. Então, a França tem problemas. O Brasil perdeu o Felipe Coutinho, que é um jogador que o Tite só convocava porque ele gosta do jogador, porque em campo há muito tempo ele não justificava, né? Chegou a ser convocado até quando estava sem jogar. E o Arana, que seria um jogador para disputar a posição, né? Talvez nem fosse convocado, sei lá, de repente podia levar os laterais que lá estão. Não tenho certeza de que ele levaria o Arana. Até pela característica, muito ofensivo, o Tite gosta de linha defensiva bem montadinha ali e tal, não sei. Então, assim, na prática ele não tem nenhum grande desfalque, nenhum titular, nenhum jogador tão importante. É isso que pesa. Tá mais desgastado? Não tá. Isso a gente vai ver na hora. Tem muita teoria, muita tese. Como eu tenho muitas dúvidas sobre Brasil e Argentina contra seleções de outras partes do mundo, depois de ficarem esse tempo todo jogando contra as Bolívias da vida, Venezuela, aqui jogando na América do Sul, né? Então a gente vai ver de fato agora, a partir desses jogos, como essas seleções vão se comportar. O Brasil de cara já tem um adversário que
tende a ser difícil, né? É um time europeu, forte fisicamente, bom tecnicamente, tem bons jogadores, tem bons atacantes, tem jogada pelos lados, tem bom meio-campista ali.